Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos novamente juntos e juntos louvarmos ao nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, primeiramente, louvar ao nosso Deus através de uma oração, pedindo para que Ele esteja conosco. Ele está sempre conosco, né? Mas hoje de uma forma muito especial, que é o dia em que nós reservamos para adorá-lo de uma forma integral, né? Então vamos agradecer ao nosso Deus por isso. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa, a casa que reservamos para te adorar. Te louvamos a Deus pelas pessoas que aqui estão, te louvamos por aqueles que estão em casa, te louvando e te adorando também das suas casas. Que nesse instante eles possam parar um momento, Senhor Deus, para te ouvir, para aprender mais da tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, e que possamos nesse dia ter um dia inteiramente reservado ao Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Nós estamos numa época muito interessante. E para mim, é uma data a melhor, a que me deixa extremamente feliz, que é o Natal. Estamos aí já na semana em que antecede o Natal, uma data em que todo mundo se alegra, onde as famílias acabam se reunindo, mesmo diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando, né? Essa situação da pandemia, mas mesmo assim, em pequenos grupos, com as nossas famílias mais íntimas, a gente acaba se reunindo. E que o Senhor esteja ali também conosco, abençoando, né? Todos esses encontros. E nós vamos então falar um pouquinho sobre isso no livro de Mateus 2, de 1 a 14. Mateus 2, de 1 a 14. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então convocaram todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispõe-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiram para o Egito. Então essa é a história, né, de como nasceu o nosso Redentor. E hoje eu faço uma pergunta.
Por que comemoramos o Natal? Por que nós fizemos essa comemoração? Todo o Antigo Testamento apontou para o nascimento de Jesus. Quando todo o cenário estava pronto, então ele nasceu. Esse acontecimento auspicioso foi celebrado com grande alegria. Anjos e homens se alegraram, céus e terra celebraram. Se o primeiro Natal foi proclamado com tanto entusiasmo, por que não deveríamos nós, de igual modo, render louvores a Deus pela suprema dádiva do seu amor? Por que comemoramos o Natal? A comemoração do Natal não é uma celebração que conta com a unanimidade dos cristãos. Há alguns que não observam essa data e outros que se opõem à sua observância. No passado, Herodes enfureceu-se com a notícia de que um menino havia nascido para ser o rei dos judeus. Os escribas doutores da lei trataram o caso com indiferença. Os magos e os pastores, porém, se alegraram sobremodo em Jesus e o adoraram. Aqui vamos examinar 3 razões pelas quais devemos comemorar o Natal. Primeiro, porque a vinda de Jesus ao mundo foi o cumprimento de um plano eterno de Deus. Antes mesmo de Deus criar o universo, ele já havia traçado um plano onde a decisão de dar o seu filho para resgate de um povo já estava firmado. Toda a história da humanidade até o nascimento do Messias foi uma preparação para a sua chegada. Porque o Natal fala do nascimento do nosso Salvador. E porque ele é o centro da história, a razão da nossa vida. Devemos, com toda reverência e santo fervor, exaltar a Deus por tão grande prova de amor. Em segundo lugar, porque a mensagem do Natal é mais auspiciosa notícia vinda do céu à terra. O Natal foi anunciado pelo anjo aos pastores de Belém como a menor notícia que o mundo já ouviu. Essa mensagem é a única capaz de interromper o medo avassalador que assalta o coração humano. Acaba de chegar ao mundo o Salvador, o Messias, o Senhor. Jesus não é um dentre muitos salvadores, ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Messias prometido. Para ele apontaram as profecias do Antigo Testamento. Ele foi simbolizado pelo santuário, pela arca da aliança, pelo templo, pelos sacrifícios judaicos, pelo sábado. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o Senhor dos senhores, diante de quem todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam se curvar e confessar que Jesus é o Senhor. Oh, como não comemorar esse fato tão glorioso e essa mensagem tão sublime? Como não exaltar aquele que por amor de nós esvaziou-se, encarnou-se, morreu e ressuscitou para a nossa redenção? Em terceiro lugar, porque o significado do Natal tem sido esvaziado e distorcido pelo secularismo consumista. O mundo, com seus devaneios, esforça-se para desfigurar o verdadeiro sentido do Natal. O boju do Papai Noel, garoto propaganda do comércio, tenta ocupar o centro dessa festa cristã. As ruas enfeitadas, as trocas de presentes, as mesas gastronômicas e os arranjos e adereços multicoloridos tentam ofuscar a personagem central dessa celebração. Em virtude de tantos acréscimos e tantos desvios, nós cristãos precisamos recristianizar o Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono. A Igreja Cristã é a única instituição que pode ensinar aos homens o verdadeiro significado do Natal. Se nos calarmos acerca dessa celebração,
à luz das Escrituras, a sociedade cada vez mais secularizada e cristofóbica não poupará esforços para paganizá-la. Não é porque o mundo já empurrou Jesus para fora dessa celebração, é que devemos deixar de celebrar o verdadeiro significado do Natal. Não cultuamos nesta data os símbolos natalinos fabricados no laboratório do enganoso coração humano, nem o comércio com suas luzes ofuscantes. Adoramos a Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, nosso Salvador, a razão da nossa esperança. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse foi um texto do pastor Hernandes, falando sobre o Natal e por que nós comemoramos o Natal. Eu achei esse texto muito interessante e me fez refletir muitas coisas. Eu não entendo, né, que o pastor Hernandes escreveu esse texto dizendo que a gente não possa botar luzes, né, reunir a família para comemorar, né, comer, né, fazer umas comidas gostosas, se reunir e comer, enfeitar árvores. Eu não entendo que ele escreveu esse texto para a gente acabar com tudo isso. A intenção dele é: nós fizemos tudo isso, enfeitamos a árvore, reunimos a família, fizemos aqueles jantar lindos e maravilhosos, decoramos a nossa casa. Para quê? Ou para quem? Quando a gente faz um aniversário, uma festa de aniversário, a gente faz tudo em função do aniversariante. Os presentes são para ele. Toda aquela decoração é para aquela pessoa que está fazendo aniversário. Natal é aniversário de quem? Do nosso Salvador. Então, tudo o que nós fizermos nesta data é para ele. Ele tem que ser o centro de tudo. Trocar presentes, não vejo que tem alguma coisa errada nisso. A gente está lembrando do presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi o seu filho. Mas a gente faz isso lembrando disso mesmo? Ou a gente fica preocupado em comprar presente para fulano, para fulano, para fulano? Sendo que o aniversariante é Jesus. E que presente que a gente está dando para ele nesse dia? A nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos. Nesse dia tem que ser todos, ou nesse dia e em todos os dias, né? A nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas orações, sempre com os nossos corações e mentes voltadas ao nosso Senhor. Então, assim, por que comemoramos o Natal? Só para reunir a família? Só para ter um momento de a gente ter aquele banquete? Só para ter a oportunidade de trocar presentes entre os familiares? Fazer amigo secreto? Então, por que comemoramos o Natal? A gente tem que ter isso em mente. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque, como diz o pastor Hernando no texto, nós temos essa responsabilidade de mostrar ao mundo o que é o Natal. Quem é o personagem principal do Natal? E a gente acaba fazendo o quê? Se envolvendo com o mundo. E a gente acaba esquecendo disso. E nós não passamos isso para as outras pessoas. Onde trabalhamos, onde estudamos, nos nossos vizinhos. Às vezes a gente se preocupa em preparar uma lembrancinha para dar para o vizinho, para fulano. E nós falamos por que a gente está dando aquela lembrança? Por que ter esse momento tão importante? Então aqui, nós como cristãos, nós temos que tomar esse cuidado. O que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo? Como está sendo o nosso Natal? Então que a gente possa refletir nisso, né? Por que comemoramos o Natal? Nós vamos então agora nesse momento o cântico, né? Vamos cantar um cântico, Vim para adorar-te. Direto aí? Então, vamos deixar o cântico para o próximo domingo, porque a superintendente pulou essa partezinha, né? Acontece. Mas, então, nós vamos cantar um hino que também tem uma letra maravilhosa, né? Que fala muito a respeito desse Salvador, né? Do nosso Salvador. É o hino 239.
Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Meus irmãos, vamos agora então a alguns avisos. Nós vamos falar dos nossos aniversariantes primeiro. Essa semana estava bem recheada de aniversariantes. Nós tivemos o seu Benhur no dia 17, o Daniel também no dia 17, o Wagner faz aniversário hoje, e nós temos também o Wagner e a Tânia fizeram aniversário de casamento no dia 17, o Marcos e a Fabiana também no dia 18. Então, todos os nossos aniversariantes, né, de casamento ou de nascimento, que o Senhor esteja com cada um deles. E hoje também é o aniversário do Daniel, do presbítero Daniel e da Valesca. Que o Senhor também, assim, continue, né, fortalecendo essas famílias, para que cada dia eles sigam firmes, né, nos seus caminhos. Que só o Senhor que pode sustentar a nossa vida pessoal e a nossa vida conjugal. Nós queremos lembrar dos nossos doentes, né, dos nossos idosos, que o Senhor continue os abençoando, protegendo, né, dessa situação em que nós nos encontramos. Lembramos também o Wilson, que fez a cirurgia, ele está meio que impossibilitado de andar, agora ele tem que ficar com a perna para cima, porque senão incha muito e arrocha muito, né? Quando ele se aventura a andar um pouquinho, ele já sente. Então, ele tem que ficar quietinho. Então, e que o Senhor, né, dê paciência, né? Que tem muitas pessoas que não têm muita paciência, né? E de ficar quietinho, sossegado. Eu sei que é difícil, né? Para mim também seria bem difícil. Mas nós precisamos. Então, que o Senhor dê paciência a ele. Eu quero também pedir que os irmãos orem. Por mim, eu estou com um problema no meu ombro, né? Meu marido na perna e eu no ombro, né? Quando diz que nos tornamos uma só carne, até nisso. Que ficamos doentes no mesmo tempo. Eu estou com um problema no meu ombro muito sério, é uma infecção, e dói muito, mas não tem remédio para dor, para sarar,
está meio complicado, eu tenho que fazer fisioterapia. O médico vai, então, nós vamos fazer uma fisioterapia, vamos tentar curar com fisioterapia, senão eu vou também passar por uma cirurgia. Mas eu estou bem tranquila, graças a Deus, o Senhor tem me tranquilizado. Eu tenho me limitado a fazer muitas coisas também, porque eu vou fazer, daí o ombro reclama, daí eu tenho que parar. Mas está tudo muito, muito tranquilo. Graças a Deus o Senhor tem me dado paciência, tem me dado tranquilidade no coração. Mas que os irmãos orem para que a fisioterapia funcione. Tá bom? Bom, nós tivemos, no domingo passado, foi o dia da esposa do pastor, né? Mandamos a igreja, mandou um mimo para ela, né, em casa, e eu acredito que ela tenha gostado. Ela até fez um texto lá no nosso grupo, agradecendo, né, e eu vejo assim, eu fico imaginando a carinha dela quando ela recebeu, aquele belo sorriso que ela tem, né, e ela deve ter dado aquele sorriso. Então a gente louva pela vida da nossa esposa do pastor, a Marcele, que também está em casa, lá em repouso. Eu sei o quanto está sendo difícil para ela, agitada do jeito que ela é, né? A mil sempre. Mas, graças a Deus, o Senhor tem sustentado e a gravidez tem caminhado tranquilamente. Vamos orar para que continue assim. E que logo, né, a Melissa já esteja aqui no nosso meio. Mas no dia 17, foi sexta-feira, nós tivemos também um dia muito especial. Foi colocado um texto lá no grupo também, os irmãos devem ter lido, que foi o dia do pastor. E eu quero ler aqui um breve texto para o nosso pastor. O dia do pastor, ele foi celebrado e comemorado no dia da ordenação do reverendo José Manuel da Conceição, que foi lá em 1865. Ele foi o primeiro protestante nascido no Brasil. E o mais incrível é que o Manuel da Conceição, ele era ex-padre. E o Senhor o chamou, né? Então, a partir dessa data, então, foi instituído o Dia do Pastor Presbiteriano. Há pastores e pastores que amam as suas ovelhas e se doam por ela. Há pastores que exploram e abusam do seu rebanho. Há pastores que são honrados por sua igreja com palavras, gestos, finanças, cuidado. Há pastores cuja vida é uma inspiração e um exemplo. Há pastores cuja vida é um tropeço e um engano. Há pastores que ninguém tem ideia do quanto eles oram, se doam e sofrem pelo rebanho. Nunca um pastor conseguirá corresponder às expectativas de cada membro da sua igreja local. Nenhum pastor é unanimemente em nenhuma igreja. Ele nunca é unânime nada, né? Na igreja. Nenhum pastor realiza seu ministério sem o apoio de sua família e sem o apoio e o auxílio da igreja. Cada pastor deve se lembrar sempre de que é pastor porque Jesus o chamou e deve procurar sempre ser fiel àquele que o chamou e amar a igreja, pois ela é de Cristo, que é quem dará a nota final, a nota que vale mesmo pelo ministério de cada pastor. Ore pelo pastor e sua família. Ore por proteção e para que permaneçam em pé diante de Deus e dos homens. Trate-o com bondade, encoraje-o, ajude-o a vencer seus pontos cegos e as áreas nas quais são limitados. Ame a família pastoral e ajude-a no que puder. Lembre-se, o pastor de uma igreja também é gente. Celebramos com gratidão o dia e estendemos o nosso abraço ao nosso pastor, Felipe Quirino, com carinho e gratidão, e as nossas orações. Agradecemos a sua família que ora, encoraja, apoia, dá dicas, serve, abençoa e tem sido para cada um de nós uma fonte de consolo e abrigo. E feito isso de maneira tão amorosa. E o louvor ao verdadeiro, único e pleno pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra na igreja e a glória para todo sempre. Nós louvamos muito a Deus pela vida do nosso pastor. Primeiramente porque ele fala verdadeiramente da sua palavra, da palavra do nosso Deus. E ele vive o que prega.
Isso é muito importante para nós como cristãos. E isso não é só um privilégio do pastor, né? Deveria ser um privilégio de todos nós cristãos, vivermos aquilo que pregamos. Mas o pastor é nosso líder. E nós louvamos a Deus porque a gente o vê assim, como um líder. Um líder que prega por verdade. E a gente sente isso porque a gente lê a Bíblia e a gente vê o que o Senhor fala, está aqui. Que Deus o abençoe, que Deus continue dando saúde, continue dando discernimento, sabedoria, para cada vez mais se aprofundar no conhecimento do Senhor, e que com isso, quem se enriquece somos nós, as suas ovelhas. E fique à vontade, se precisar, usar o seu cajado para dar uma puxada em alguma ovelha, faça isso, porque nós lhe agradeceremos. Então, que o Senhor continue sendo esse exemplo de homem e de servo do Senhor. E que a sua família também, que serve tão grandemente a Ele, continue assim. Então, nós queremos assim, não é pagar o que o Senhor tem feito, porque isso não tem preço, mas é só um mínimo em agradecimento a tudo o que o Senhor significa e é para o Senhor e para nós. Então, é uma pequena lembrança, tá? Da igreja para o Senhor. Nós vamos, então, quebrar um pouquinho o protocolo, não podemos nos aproximar, mas agora nós vamos, né, entregar esse mimo para o pastor e dar a palavra para ele agora, se ele quiser falar alguma coisa. Eu quero agradecer, viu, a lembrança da igreja, os irmãos que estão em casa, as limitações que a pandemia impôs a todos nós se uniram às minhas limitações. Então, o trabalho ficou mais complicado nesse ano. Eu quero agradecer a lembrança, isso é um combustível para a gente continuar, mas também pedir perdão aos irmãos se o trabalho ficou aquém daquilo que foi esperado durante este ano. Esta é uma lembrança de um homem que foi muito vigoroso no trabalho pastoral, pastor José Manuel da Conceição. E não é apenas um exemplo para nós, mas é motivação. Então, todas as vezes que vocês nos lembram disso, também nos lembram que a gente precisa continuar firme no trabalho do pastoreio. E eu agradeço muito a igreja pelo cuidado, pelo carinho e por esta lembrança, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado. Então, irmãos, com isso, eu encerro essa parte e eu passo, então, a palavra ao pastor, que vai nos dar a escola dominical, o estudo, né, da escola dominical. Bom dia a todos e até o próximo domingo. Na verdade, até o próximo domingo não, né? Até hoje à noite, que nós temos a ceia do Senhor, né? Nós tivemos tão pouco, né, esses momentos devido a essa pandemia, mas hoje os irmãos têm essa oportunidade. Quem puder estar aqui, né, nós esperamos todos para este momento gracioso. Bom dia.
Agora sim. Obrigado, Norma. Não estava indo áudio para as casas. Não, mas agora, fui eu agora. Pronto, está resolvido. Desculpa. Vocês não ouviram a piada que eu fiz com a Dona Rose. Bom? Dona Rose, eu vou parar de viajar, tá bom? Eu estava dizendo que é bom estar de volta. E estivemos lá em São Paulo, na ordenação do meu irmão. Agora estamos com o áudio, tá bom? Nós vamos continuar então a nossa série de estudos no livro do Apocalipse. Eu dizia aqui, você não ouviu, mas eu disse. Passa rápido, né? Já é o 15º estudo que nós estamos fazendo no Apocalipse e estamos chegando ao fim. O nosso propósito é estudar hoje o capítulo 20 e nos próximos 2 domingos, a cada domingo, o capítulo 21 e o capítulo 22, respectivamente. E então encerraremos esta sequência nossa de estudos, muito consoladora e muito edificante, particularmente para mim. Meus irmãos, então nós vamos abrir as Bíblias em Apocalipse capítulo 20. Nós estamos utilizando esta revista, O Tranquilizante de Deus, tem por título, né, esse título, a revista que é editada pela nossa editora Cultura Cristã. Apocalipse capítulo de número 20. E hoje, irmãos, nós vamos trabalhar com este tema. Vou ampliar aí para quem está em casa. Aqui o povo está vendo. O reino milenar de Cristo. Eu preciso confessar que tratar desse tema ainda gravado é um problema, né? É um desafio. Então, não me cancelem nas redes sociais, tá bom? E aqui os irmãos também continuem comigo. Nós vamos estudar então sobre o reino milenar de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, e a palavra de Deus nos diz assim: Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Qual o objetivo, né, desse aprisionamento? Preste atenção, porque isso é a chave do nosso estudo de hoje, tá bom? Grifa, risca, faz um círculo, o que for. O que nós vamos ler agora é a chave para o entendimento. Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra,
e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar pedindo a Deus a sabedoria, a iluminação e o entendimento desta sua palavra. Nesta oração, nós também vamos orar, meus irmãos, pela Fabiana, pelo Norman, pelo Tiago, a Laisa e as meninas que tiveram alguns sintomas do vírus e já estão guardando, Tiago e as meninas estão guardando repouso ali, e a Fabiana, sim, já está fazendo tratamento, já fez um exame e repetirá o exame. Então, vamos orar também por estes irmãos. Oremos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Grande e rica é esta oportunidade para a nossa alma. Mas, ó Deus, as nossas limitações muitas vezes nos assustam. Ao ler textos como este que nós lemos, precisamos de Ti, para que estas palavras que acabamos de ler se tornem claras para nós. E que se tornem, ó Deus, alimento para a nossa fé. Livra-nos neste momento de qualquer tipo de distração. Livra-nos dos enganos do nosso coração, que nos inclina sempre àquelas motivações de especular aquilo que o Senhor não revelou. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e humildade diante da Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Também nos lembramos dos nossos irmãos que tiveram contato com pessoas que muito provavelmente lhes transmitiram o vírus. Nós oramos para que seja apenas uma gripe muito forte, para que não seja, ó Deus, a contaminação do vírus. Mas se for, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor os cure pelo teu poder e também pelos meios que a tua sabedoria disponibilizou neste mundo. Os remédios que já estão sendo tomados, os cuidados que precisam ser também observados, ó Deus. Guarda a Fabiana, o Norman, guarda o Tiago, a Laisa, a Gi, a Dona. Guarda o teu povo, Senhor, e todos aqueles nossos irmãos que também estão passando pelo mesmo processo. Aqueles, ó Deus, que já tiveram uma condição mais intensa deste vírus. Nos lembramos de pastores que estão com este vírus, pastor Jorge Correia, pastor Jubal Gonçalves, pastor Mauro Aiello e tantos outros, pastor Roberto Brasileiro. Te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure. A todos estes irmãos e que em breve estejamos juntos servindo ao Senhor. Aqueles que ainda não tiveram contato com este vírus, ó Deus, preserve-os. Dá-nos sabedoria, Senhor.
Guia-nos pela tua palavra, e não por aquilo que os homens dizem, e nem por aquilo que nós achamos ser a verdade. O Senhor já nos informou que nos dá sabedoria liberalmente. Então, torna o teu povo sábio e inteligente, Senhor, para que assim vivamos tranquilos neste mundo que o Senhor tem preservado para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre o reino milenar de Cristo. A partir de agora eu vou deixar ampla a tela lá na casa. Já tem uma pergunta aqui. Eu nem comecei. Um abraço para a Edileuza e para o Lopes. Daqui a pouco eu lembro dessa pergunta. Muito bem. Nós temos seguido, então, esta metodologia de interpretação. Né? E temos observado que ela se confirma, né? Ao ver estas 7 vezes que a mesma história é contada no livro do Apocalipse. Não é um livro cronológico, né? Não tem segmentos cronológicos, por assim dizer. Então, nós cremos que desde o capítulo 1 até o capítulo 22, a história do universo, desde a primeira vinda de Cristo a este mundo, até a sua segunda vinda, que culminará no juízo final, na entrada dos santos em novos céus e nova terra, e a condenação final dos ímpios, é essa a história contada no livro do Apocalipse. 7 vezes, com ênfases diferentes, com elementos que talvez nas outras vezes não aparecem, mas a história, a arquitetura, por assim dizer, da história é a mesma sempre, nas 7 vezes. Isso vai ficar mais marcado ainda hoje, quando nós observarmos o capítulo 20. Veja que ele é o início da 7ª sessão paralela do livro, que vai até o capítulo 22. Só que no capítulo 19 tem a mesma cena com outra ênfase. Então, o Satanás é lançado no lago de fogo, né? No lago que arde em enxofre. E dando fim, então, a esta sequência, que foi abordada do capítulo 17 ao capítulo 19. Veja, por exemplo, na sua Bíblia aí, no início do capítulo 19, há uma visão de João sobre um júbilo que há no céu, porque o Cordeiro venceu. A partir do verso 11, por exemplo, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E a descrição que ele vai fazer deste evento é que este, que é no verso 16, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, destruirá os povos, os ímpios, né? Destruirá a besta, destruirá Satanás, com o furor da sua ira, diz ali o versículo de número 14. E no verso 20, a besta foi aprisionada. Né? O falso profeta, com sinais, os 2 foram lançados vivos, olha aqui de novo essa expressão, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí nós entramos na última sessão paralela, que vai contar a mesma história do triunfo de Cristo sobre Satanás e a condenação final dos ímpios. O destino deles é este lugar, o lago que arde em fogo e enxofre. Eu já disse isso em outras vezes, é um lugar que demonstra a intensidade dos tormentos e a capacidade grandiosa de punição, porque cabe neste lugar a morte, o inferno, a besta, o falso profeta e Satanás. Cabe todo mundo lá dentro. Então, é uma figura, né, um símbolo aqui no livro do Apocalipse, que denota essa intensidade deste lugar. Não, é o estado final das coisas. Nós cremos também, né, que o inferno já existente, por ser um estado intermediário, mas o estado final é muito mais intenso, né? Os tormentos onde a ira de Deus está derramada, então, ou será derramada por ser o estado final.
Há uma pergunta aqui, eu vou falar essa pergunta, se eu esquecer lá na frente, vocês me lembram de novo, tá bom? Então, vocês vão me ajudar. A pergunta é, a morte é um lugar e não um evento? Essa é a pergunta. A morte é um evento ou é um lugar? Certo? Essa é uma boa pergunta. A gente vai caminhar aqui, eu espero que o texto responda, tá bom? Sigamos, meus irmãos. Aqui hoje deu para ver, em casa também, que bom. O tema da nossa lição é o reinado milenar de Cristo, no capítulo 20. Eu vou afirmar, eu vou dar aqui a tese, como nós vamos seguir o nosso estudo, e mais adiante, se você tiver perguntas, você pode fazer, eu também pretendo retomar alguma coisa aqui, tá bom? Mas no que cremos, vou ser bem enfático, no que cremos? Cremos que o reinado milenar de Cristo, isto é, isso que você viu aí no início do capítulo 20, até o verso 6, veja que essa expressão, primeiro, este é o único capítulo da Bíblia que fala deste período, de um reinado de Cristo durante 1000 anos. E se repete muitas vezes nesses 6 versículos. E terminado este momento, outras coisas acontecerão. Bom? Então, no que cremos, o que são estes 1000 anos? É isso que está exposto aí. Estes 1000 anos não são literais, são uma ideia simbólica no livro que aponta para o reinado espiritual de Cristo. Então, começa já com a sua vinda, e quando ele vem, ele diz aos seus discípulos, nós vamos ler textos sobre isso, tá bom? Mas ele diz aos seus discípulos, arrependei-vos, pois o reino está próximo. E depois ele diz, olha, se vocês estão conseguindo fazer algumas atividades, como expulsar demônios, por exemplo, isto é fato de que o reino de Deus está entre vós. Então, o reinado de Cristo começa com a sua vinda. Passa pela sua ascensão, então, antes de ele subir, ele diz, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Fazei discípulos de todas as nações. Nós vamos ler isso, porque tem, de fato, a ver com o tal aprisionamento de Satanás. Eu pedi para você grifar no verso 3, que a limitação da ação de Satanás está posta em qual fato? O engano das nações. Então, neste sentido, quando Cristo, se a gente compara esta restrição de Satanás, este aprisionamento de Satanás, que faz com que ele não mais engane as nações, e colocamos junto, em paralelo, com a afirmação de Jesus, que agora, debaixo de sua autoridade sobre céus e terra, nós temos a condição, a igreja tem condição de fazer discípulos de todas as nações, estes anúncios se entremeiam e formam uma única verdade. Isto é, o reino de Cristo já está em atividade. Portanto, nós cremos que estes 1000 anos não são literais. Portanto, cremos também com isso, e aí as coisas vão se tirando da nossa frente, né? Cremos também que Cristo não reinará fisicamente e literalmente a partir de Jerusalém, como alguns já sustentaram na história da igreja. Nós cremos que o seu reino já está presente. Portanto, não são 1000 anos literais. Então, o que são esses 1000 anos? É um símbolo no livro do Apocalipse que mostra um período longo de tempo. E é interessante observar, eu estou dando toda a afirmação aqui para depois a gente ir para os pormenores, tá bom? O verso 7 do capítulo, o finzinho do verso 3, por exemplo, diz assim, ó, depois disto, depois de seu aprisionamento, é necessário que ele Satanás seja solto por pouco tempo. Então, veja as medidas de tempo e a ideia que, simbolicamente, porque a literatura apocalíptica tem essa característica, né, a ideia de um período grande de reinado de Cristo e um período curto
de ação de Satanás. Então, isso precisa ficar claro diante de nós. Então, o reinado milenar de Cristo se resume a estes eventos: a vinda dele, a ascensão dele, a autoridade sobre todas as coisas, sobre céus e terra, a expulsão de Satanás, aquela visão que nós vimos em outros capítulos, por exemplo, o capítulo de número 12, nós vamos voltar a ele, e o capítulo de número 5, a subida de Cristo aos céus, ele agora se assenta no trono para reinar, e Satanás é expulso, e é expulso e lançado à terra. Os irmãos se lembram disso? Nós já passamos por estas informações. Então, isso também tem a ver com o reinado de Cristo. Então, eu coloquei aí, a letra está menor, você franze os olhos aí e você vai conseguir ler. A limitação na sua ação durante 1000 anos e também a soltura por pouco tempo após este período longo. Por fim, este reinado milenar de Cristo engloba a destruição final de Satanás após os 1000 anos, tudo isso no capítulo 20, o juízo final, e aí, novos céus e nova terra. No passado, esta visão, que surgiu na história da igreja a partir do 4º século, em determinado momento foi considerada de maneira pejorativa. Fizeram uma piada com esta ideia de observar esses 1000 anos de maneira espiritual e não literal. E aí disseram que essas pessoas que sustentam uma visão como esta não criam no milênio. Eles negavam o milênio e daí passaram a ser chamados de amilenistas. O prefixo a tem a ideia de negar, não milênio. Quando na verdade cresce no milênio, mas de uma maneira espiritual e não literal. Então, um irmão no passado escrevendo um livro, ele usa a expressão seguinte: milênio realizado. É mais próprio. Porque as outras pessoas que interpretam lançam os 1000 anos para o futuro. Sejam aqueles irmãos mais do século XVIII, que entendem que a pregação do evangelho se expandirá de tal forma que trará uma era de paz e de ouro para a humanidade, apenas com a pregação do evangelho. Eu estou evitando falar as nomenclaturas aqui, para que a gente deixe isso para perguntas, por exemplo. Mas estes são os pós-milenistas, ou aqueles que sustentam uma posição da igreja que foi dos primeiros séculos até o 4º século, que também lançam o milênio, esses 1000 anos, lá para o fim de todas as coisas, mas algo mais literal, os pré-milenistas históricos. Mas, bom, já comecei a falar, vou falar então, a ideia sobre os 1000 anos mais corrente nas igrejas evangélicas como um todo, que começa ali no século XIX, é a mais recente delas, chama-se pré-milenismo dispensacionalista, que entende a Bíblia como dispensações. Isso é um assunto para outro dia, porque ele é bem extenso, mas entende que, por exemplo, a igreja não passará pela grande tribulação, ela será recolhida com o Senhor, o Senhor vem em oculto, e ficam ali 7 anos nos céus, nas chamadas bodas do Cordeiro, a igreja fiel ao Senhor. Neste tempo, dá-se início à grande tribulação aqui, durante esses 7 anos, para aqueles crentes nominais e para os judeus, que terão a oportunidade, sem a presença da igreja, sem a presença de Cristo, sem a operação do Espírito Santo, terão a oportunidade, uma segunda chance de se converter. E nessa teoria, é muito provável que eles consigam, mesmo sem essas presenças tão especiais. E ainda assim, no final de todas as coisas, o homem da iniquidade aparecerá,
e ainda alguns terão mais uma oportunidade de serem salvos. Depois Cristo volta e executa o juízo final. Mas enquanto isso a igreja está arrebatada, está passando esses 7 anos nas bodas do Cordeiro. Essa é algo muito mais corrente na igreja evangélica. Mas deu entrada aqui, por exemplo, naqueles livros deixados para trás, a Bíblia de estudo de Scofield e por assim dizer. Você vê adesivos por aí, esse carro pode ficar desgovernado a qualquer momento. A ideia de que o motorista era fiel ao Senhor e foi arrebatado, e o carro vai perder a direção ali, vai bater. Coisas como estas são correntes no meio evangélico, mas nós precisamos observar o texto e entendê-lo como o próprio livro do Apocalipse se interpreta. E aí, até mesmo, todo tipo de corrente vai deixar alguma coisa cair de lado. Não dá para usar todas as correntes, porque são metodologias humanas. O texto é superior porque é inspirado. Então, a gente precisa entender bem e observar. Mas, eu já estou dando essa tônica logo no início, e se houver alguma discordância ou alguma pergunta, os irmãos estão livres para fazer, tá bom? Então, nós vamos seguir. Bom, pastor, já falou tudo, então fala o final, Nós vamos seguir, então, esta linha de milênio realizado, de 1000 anos espirituais e não literais. Não cremos que Cristo irá reinar em Jerusalém, no trono lá, fisicamente, tá bom? Então, avancemos. Sobre isto, então, vamos ler alguns textos. A primeira vinda de Cristo dá início ao seu reino sem fim e causa, consequentemente, o aprisionamento de Satanás. Como preparação para a sua segunda vinda, ele soltará Satanás por pouco tempo e então o julgará finalmente. Essa é a história. Então, meus irmãos, com base nisso, nós estamos, isso aí é mais tranquilo do que falar de 1000 anos para nós, Nós estamos vivendo os últimos dias, cada vez mais intensos. Nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. Nós vivemos um período de pregação livre do Evangelho, em que pessoas de todas as nações têm se dobrado aos pés da cruz. Isso é uma grande bênção. E é interessante, como alguns irmãos dizem, que o Evangelho sempre será vitorioso. As pessoas podem prender e matar os pregadores do Evangelho, mas nunca conseguirão aprisionar o Evangelho. Então, neste curso, e com esta ferramenta, que o livro do Apocalipse ilustra como sendo a espada afiada que sai da boca do Cordeiro, é que o Senhor então vai derrotando Satanás à medida em que mais pessoas ouvem e são chamadas pelo Evangelho. Então, nós já estamos debaixo deste reinado. Vocês já viram eu mudar a letra de um hino aqui, do Inário, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta é esse? Não, é esse. Quando enfim chegar o dia, o Inário canta, da vitória do meu rei. E aí a gente mudou para o retorno do meu rei, porque Cristo já venceu. Ele disse lá na cruz, está consumado. E nós apenas aguardamos o retorno deste rei, que está reinando durante este período longo. É um período de um reino espiritual. Vamos olhar, então, alguns aspectos bíblicos sobre a inauguração do reino de Cristo. E já é esse horário? Que coisa, hein? Eu estou falando devagar aqui. Tem que falar mais rápido. Marcos capítulo 1. Versículo de número 15. Depois de João, verso 14, ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Depois, Mateus 28, do 18 ao 20. Eu já citei aqui, a gente sabe de cor esse texto. Do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Autoridade sobre céus e terra, e a possibilidade, debaixo desta autoridade, verso 19, de fazer discípulos de todas as nações, e a certeza de que Cristo está conosco até a consumação dos séculos, verso 20. Muito bem. Então, com base em Apocalipse 20 e o que nós conseguimos observar nas Escrituras, o Senhor Jesus já reina. Então, você vê no verso 2 do capítulo 20 de Apocalipse que o anjo segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E estes 1000 anos fazem referência ao reinado de Cristo, verso 4. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, o finzinho. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, este é o período. Vamos dar uma olhadinha, então, sobre o aprisionamento de Satanás nesta perspectiva. Satanás está aprisionado. Mas como? O que significa este aprisionamento? O verso 3 do livro do Apocalipse, eu pedi para você grifar, é a chave deste entendimento. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Então não tem como violar isso. É só quem fechou, que selou, é que poderá abrir. Para quê? Qual o propósito deste aprisionamento? Para que não mais enganasse as nações. Mas tem um período até completarem os 1000 anos. Depois disso, ele será solto por pouco tempo. Vamos dar uma olhadinha, então, sobre este aprisionamento de Satanás. O que significa? Ele não tem mais como enganar as nações. Satanás pode ainda tentar o povo de Deus? Pode. Satanás ainda pode possuir os ímpios? Pode. O povo de Deus ele não tem condição de fazer. Pode possuir os ímpios? Pode. Satanás pode fazer outro tipo de atividade? Pode. Ele pode impedir que o povo de Deus creia no Evangelho? Não pode. Ele está retido nesta sua atividade. Ele não pode mais enganar as nações. Não pode mais. E é interessante porque se você liga isso ao que nós já estudamos sobre o aparecimento da besta, do falso profeta, isso dá ainda mais segurança para a igreja de Cristo. No sentido de que o povo de Deus está tão preservado e Satanás está tão recolhido nesta atividade que as ações, os sinais, os prodígios da besta não vão afetar a igreja, porque ele está aprisionado, ele não tem mais como enganar. Isso deve trazer tranquilidade para nós, deve trazer consolo para nós. A gente vai se assustar? Eu acho que eu sou muito assustado com as coisas, né? Eu sou meio medroso. Eu acho que a gente vai se assustar. Né? Gente, é agora? Sempre fica nessa, né? É agora? Tem gente perguntando isso desde 1800 e uns quebrados. Né? É agora, é agora. Eu não sei se vai ser, mas às vezes a gente toma uns sustos. Você vai fazendo umas contas, né, que tem as teorias da conspiração, eu não gosto de nenhuma delas, sou extremamente cético, eu nem procuro. Mas se você acompanhar o raciocínio da teoria da conspiração, dá certinho, quase que vai fechar, aí passa, né? Alguma coisa quebra nesse elo, né? Não passa de especulação. Mas ainda assim, Satanás não conseguirá enganar
as nações. Isso abre, então, espaço para a pregação do evangelho, para a conversão. Por que a gente afirma isso? Há alguns textos. Vamos dar uma olhadinha nas palavras de Cristo em Mateus capítulo 12. Calma lá, Edileuza, nós já vamos chegar na morte, tá bom? Não na nossa, mas na do texto do Apocalipse. Mateus 12, a partir do verso 22. Diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Agora preste atenção no raciocínio de Cristo e onde ele vai chegar. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E a gente está vendo isso no Brasil, né? Espero que algumas coisas mudem. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, a ação de Cristo curando aquele homem foi uma ação segundo o poder do Espírito Santo de Deus, e não segundo Satanás. E se isso aconteceu, segundo o Espírito de Deus, disse Jesus, é o maior extrato diante de vocês que o reino de Deus é chegado. O valente foi amarrado. Segundo texto, Lucas 10, a partir do verso 17. Lucas 10, do 17 ao 20. Os 70 foram enviados por Jesus sob sua autoridade e, inclusive, para expelir demônios e tudo mais. E aí veja o regresso deles. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Enquanto o avanço do ministério de Cristo, por meio dos seus enviados, né, dos 70, e também hoje por meio da igreja, este avanço faz com que Satanás perca seu espaço, e aqui Jesus ainda utiliza essa ilustração, né? Ele caiu, ele foi enviado do céu para a terra, ele perdeu a sua atividade total, né? Ele está limitado agora. É claro,
ele consegue ainda fazer muita arruaça, né? Mas o principal fator, que é impedir que as pessoas vejam a glória de Cristo, né, cegando-lhes o entendimento, enganando as nações, ele não tem mais como fazer. E a gente tem visto isso ao longo da história. João capítulo 12, versos 31 e 32. João 12, 31 a 32. Nós passamos por esse texto recentemente aqui na igreja. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Não haverá mais limitação. É interessante que este texto, estas palavras de Jesus foram ditas quando gregos vieram procurá-lo. Então, a ideia de ampliação da atividade ministerial, inclusive de atração, por assim dizer, né? Pessoas fora dos limites de Israel ouviram a história e vieram ter com Jesus. Isso já tinha acontecido, por exemplo, Mateus capítulo 4, finzinho, e dando início no capítulo 5, no Sermão do Monte, nós vemos que, antes de começar a ensinar, vêm pessoas da Síria ter com Jesus por causa da sua fama. Ele atende a todos, ele cura aquelas pessoas, depois ele se retira e começa a ensinar os seus discípulos. É o início do Sermão do Monte. Então, veja de novo, né, esse destaque. O que significa o aprisionamento de Satanás? Ele não pode mais enganar as nações. Né? E nós temos visto que o próprio ministério de Cristo já demonstra que ele perdeu essa atividade. Né? Colossenses 2, do 8 ao 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou. E depois, veja aí, versículo de número 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E o último texto, irmãos, nessa parte, Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, preste atenção, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Cristo, com a sua vinda, destrói as obras de Satanás. E, por assim dizer, na ilustração de Apocalipse 20, o aprisiona para que ele não mais engane as nações. Era para ter um texto aqui, deixa eu ver se está no próximo slide. Sim, é esse de 2 aos Coríntios 4:4, quando o apóstolo Paulo diz que Satanás, né, impera sobre os filhos deste mundo, cegando-lhes o entendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2 Coríntios 4:4. Verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem
de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos. E aí depois ele vai dizer que em detrimento destes que são os incrédulos, no versículo 4, ao contrário deles, o povo de Deus que foi iluminado, veja o versículo 6, né? Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Há pessoas que não são do povo de Deus, que continuarão tendo sobre si a ação de Satanás. Mas isso não é para todos os homens. Há pessoas que são povo de Deus, né? E esse povo de Deus não sofrerá esta ação de enganação de Satanás. Eles vão ver a luz de Cristo brilhar sobre eles. Tá bom? E o juízo final? Né? Vamos ver aí o capítulo 20 lá. Só rapidinho, né? A partir do verso 7, lá de Apocalipse. Quando este reino de Cristo, por este período longo, que figurativamente, simbolicamente, está colocado no livro do Apocalipse como 1000 anos, um período longo, Satanás será solto da sua prisão. E sairá, veja só, de novo aqui, como as coisas estão totalmente integradas. Ele voltará a fazer aquilo que ele foi restrito durante este período longo. Sairá a enganar, a palavra aqui é enganar, as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Essa é uma referência a Ezequiel capítulo 38 e 39. Há uma batalha ali contra Gog, que é o príncipe, o rei de Magog. E ali ele é derrotado, suas carnes, né, depois da sua derrota, são entregues às aves, e as aves o comem. Então, lá no Apocalipse, uma referência a Ezequiel 38 e 39, os irmãos leiam em casa. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás reúne esse grupo e eles marcham então pela superfície da terra e sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas aí, lembram-se dessa expressão aqui, né, dessa ideia de sitiar? Nabucodonosor fez isso, né? Ele vem, sitia ali Jerusalém e fica um tempo ali. E aí o pessoal já não tinha mais nem o que comer, porque não dava para entrar nem sair da cidade, até que ele avança, que ele ataca. Então é esta cena de guerra. E aí, Satanás de novo, lembra-se do capítulo 12 de Apocalipse? O dragão está ali, pronto para devorar o menino. Agora ele está aqui de novo, com seu exército, pronto para atacar, mas não dá. Desce dos céus fogo e os consome. O Senhor não deixa que eles ataquem. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Veja a sequência. A besta e o falso profeta já estão lá. Aí agora vem Satanás. E por fim, no juízo final, aqueles que não estão escritos no livro da vida. Essa é a lógica, tá bom? Veja aí, a partir do verso 11, vai dizer: há um trono branco, e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiu céu e terra. E aí João vê vários livros abertos, e estes livros são os livros em que o Senhor leva em conta todas as nossas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, como diz Salomão lá no livro do Apocalipse, das quais ele pedirá contas de nós, lembram-se disso? Vá completando aquilo que você já tem de leitura bíblica para fechar aí as conexões. E então, outro livro é aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados. E aqui, então, nós chegamos a esse momento de ressurreição dos mortos. Não é? Veja que no início do capítulo 20, os mártires
eles reinam com Cristo. Né? Por isso que, há tempos atrás, a gente já até comentou aqui, talvez é alvo de um estudo inteiro, mas já comentamos sobre o estado intermediário das almas, né? Depois que morrem, para onde vão as almas? Né? Os ímpios para o inferno e os crentes para o céu, mas é um estado intermediário, eles não estão em novos céus e nova terra, eles já estão desfrutando da presença de Cristo, onde há delícias perpetuamente. E o livro do Apocalipse inclui algo maravilhoso sobre estes mártires. Eles já estão reinando com Cristo. Os mártires, aqueles que, diz lá o verso 4, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, foram mortos. Então, missionários, aqueles que foram perseguidos e mortos pela palavra de Deus, vão ter esta experiência. Como é que será, pastor? Não sei. Eu queria passar por isso? Queria, né? Para reinar com Cristo. Mas lembrando que esta descrição é apenas para os mártires. Logo, se você queria passar por isso, você precisa morrer por pregar o evangelho. Não é? E os outros crentes também morrerão, se não for na época da volta de Cristo. E aí eles aparecem aqui neste dia do juízo de Deus. Então, volte lá os seus olhos para o verso 12. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar deu seus mortos, a morte também deu seus mortos, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E aí completa-se, né, a acomodação ali do lago que arde com enxofre, lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, onde já estão a besta, o falso profeta e Satanás. Logo, meus irmãos, agora eu vou arrumar confusão, né? Não é hora para isso, né? Logo, não é Satanás que domina o inferno. Próximo slide, né? Muito bem. Essa fica no ar mesmo. Porque ele é lançado para lá, ele não tem domínio sobre isso. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Não é um lugar de reino de Satanás, o inferno. É um lugar de punição de Satanás. Ele é sujeito ao inferno. Contra a sua vontade, inclusive. O desejo dele era ser como Deus. Mas ele vai colher os frutos desta sua rebeldia, no lago que arde com enxofre, no lago de fogo. Então, e aí veja a distinção dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus. Verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu preciso dizer aqui algo sobre a segunda morte, que é a pergunta da Edileuza. Muito bem. A pergunta da Edileuza lá no início foi: a morte é um lugar e não um evento? Por assim dizer, são as duas coisas. A morte é um evento temporal, é um fato histórico. As pessoas deixam de existir num determinado ponto da sua história. Então, é um evento. Mas, aqui, a ideia da segunda morte também não é um lugar, mas é um evento em si, mas elas vão para um lugar. Então, a ideia da segunda morte é aqueles que não foram ter com Cristo, aqueles que não estão escritos no livro da vida, estes que são lançados para o lago de fogo. E por que esta ilustração de segunda morte é aplicada a este momento? Porque a morte é o salário do pecado. E quando nós passamos pela primeira morte, nós temos sobre nós não, né? Ainda não. Mas aqueles que morrem, sem piadinha, é verdade, né? Mas aqueles que morrem, para ser mais claro, eles já têm sobre si
este extrato de que o pecado não daquela pessoa, praticamente, mas o pecado de Adão e Eva trouxe consequências, e Deus disse isso desde o início. Se eles desobedecessem, certamente eles morreriam. E a partir de então, toda a terra e a humanidade estão passando por este processo de degradação, que é a marca do pecado impressa em nós. Então, se as pessoas que são rebeldes contra Deus acham que vivem uma vida tranquila, mansa, eles não conseguem escapar do salário do pecado, que é a morte. Então, a morte é esta separação, este rompimento da vida que Deus concede, da existência que Deus concedeu, e agora este rompimento tira essa pessoa, tira a existência dessa pessoa. Se ela for ímpia, ela já vai para o inferno, num estado intermediário de tormentos. Se ela for crente, ela vai ter com Cristo nos céus, neste estado intermediário de bênçãos, de conforto, de consolo. No entanto, não é o estado final. Por isso, o livro do Apocalipse dá esta ilustração de que, após ressurgir, pessoas que estão inscritas no livro da vida passarão e entrarão em novos céus e nova terra, com seus corpos glorificados, corpos que não têm a influência do pecado. E é isso que nós veremos na semana que vem, se Deus quiser, no capítulo 21. Não vai ter mais lágrima, lá o pecado não existirá, não haverá mais morte. Coisas que o pecado traz sobre nós. Então, aqueles que estão inscritos no livro da vida, com seus corpos glorificados, não passam pela segunda morte, mas eles têm esta ressurreição em glória e vivem em glória diante de Cristo. É isso que nós esperamos, para isso que a igreja de Cristo está sendo preparada. No entanto, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, aí nós voltamos à pergunta, né? Eles ressuscitam, são julgados e vão ser encaminhados para o seu destino eterno, para seu estado final de tormentos. Agora, na presença da besta, do falso profeta, de Satanás, na presença da morte eternamente. E é por causa desta intensidade e desta ideia final, né, desse estágio final que esta situação, depois do juízo final, é que a ilustração no livro do Apocalipse é esta, a segunda morte. É como se alguém morresse duas vezes. Né? Então, é um evento, mas também é considerado um lugar aqui no livro do Apocalipse, a segunda morte, né? Ser o lugar lá do inferno, no lago de fogo que arde com enxofre. É um lugar. Só que a morte é um evento. Então é considerada a segunda morte aqui. Eu acho que eu respondi. Tem um comentário do Jurandir. Vou botar aqui para vocês. Só rapidinho, vou botar aqui, ó. Da Edileuza. Foi essa pergunta. E agora do Jurandir. Então o Jurandir disse assim. Bom dia, Jurandir. Eu penso que a primeira morte seja um evento, já que a Bíblia diz que dormimos no Senhor e no céu não haverá mais morte. E a segunda morte seja um lugar, o lago do fogo, a morte espiritual. Muito bem. Então, caminhamos juntos aqui, né? O Jurandir escreveu, acho que é isso aí. Espero que tenha sido respondida esta pergunta. Vamos ver o que mais temos aqui. O horário já passou, mas eu queria ler com os irmãos isso aqui. Há uma expressão lá da nossa revista. O aprisionamento de Satanás denota que seu poder sobre as nações está restringido desde o ministério de Cristo até a sua volta, ministério terreno. E ele está incapacitado de enganar os povos do mundo para que se voltem contra a igreja de Deus. Sendo assim, o diabo não será capaz de deter a pregação e a aceitação do evangelho. Mateus 24:14 diz, né, o próprio Jesus dizendo que antes do aparecimento do abominável da desolação, do homem da iniquidade, né, do anticristo, será pregado o evangelho do reino
a toda criatura. Né? Mateus 24, 14. Muito bem. E Gênesis 3, 14 e 15 é aquela ideia de que foi dito a Eva, que foi dita a serpente, na verdade, né? Que Deus colocaria inimizade entre ela e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E este descendente feriria a cabeça da serpente. Então, aqui em Apocalipse 20, e também nas outras 6 sessões paralelas do Apocalipse, que contam essa vitória final de Cristo, nós temos o cumprimento final desta profecia, que Cristo ferirá a serpente finalmente, e ela não terá mais como agir. E é por esse momento que a gente espera. E a cada vitória que Deus nos concede sobre tentações, sobre nossos pecados, cada livramento que Deus concede ao seu povo da ação de Satanás, é mais uma marca que o nosso Cristo é vitorioso, e que Satanás, por mais que tente, não conseguirá se levantar contra o povo de Deus. Isso deve trazer consolo para nós. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo estão livres destes intentos malignos de Satanás. De maneira geral, meus irmãos, nós tratamos destes assuntos. Falamos da primeira ressurreição, eu não falei claramente, mas é essa ideia dos mártires, né? Que ressuscitam para reinar com Cristo. Falamos da segunda morte. A partir, então, do versículo 4, João descreve a visão sobre o reinado de Cristo sendo exercido durante um tempo em que Satanás está aprisionado. E isso ocorre na companhia dos mártires do Evangelho. Falei dos mártires, e esses 2 textos eles aparecem de novo. Só para mostrar para os irmãos, Apocalipse 6, 9 a 11, e Apocalipse 12, 9 a 10, para mostrar como ainda que estejamos lendo o livro do Apocalipse nestas sessões paralelas de recapitulação, a história é contada várias vezes, a mesma história é contada várias vezes, e assim não deixa o livro também de ser um todo orgânico. Tá? Falei um pouquinho de Gog e Magog. Na semana que vem eu volto um pouquinho nesse slide 3, e do julgamento final, a gente já falou. Então vamos concluir, lembrando o seguinte, né? Precisamos recordar que os primeiros destinatários deste livro são as 7 igrejas da Ásia Menor, que já estavam sofrendo perseguição pelo nome de Cristo. Então, muitos deles viram algumas coisas que os fizeram acreditar, acabou agora. Chegou o tempo. Agora, o anticristo é esse aqui, e Jesus está voltando aqui. Não definido assim, mas essa era a esperança. E a escritura do livro do Apocalipse tem esse propósito, de consolar primariamente aquele povo das 7 igrejas. Os irmãos se lembram. O que vês, escreve e envia as 7 igrejas da Ásia. Foi isso que Jesus ordenou a João. E ok, então isso acontece. Aquela ideia de pré-milenismo histórico dos primeiros séculos da igreja tem a ver com isso também, pelo fato de que eles estavam aguardando. Mas, no decorrer da história, isso chega a toda a igreja, de todas as nações, e nós somos uma das nações a que o evangelho chegou. Isso também serve para o nosso consolo, e que a gente precisa ver e esperar a volta de Cristo. Mais uma vez, somos consolados com a vitória final de Cristo sobre Satanás, pois aqueles que creem no Senhor Jesus são participantes dessa vitória, serão protegidos até o fim, para a glória do nosso Deus e para a nossa alegria, para o nosso consolo, para o nosso conforto. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo. Não deve ter mais nenhuma pergunta, visto que o pastor passou 10 minutos. Muito bem. Então vamos orar para a gente encerrar. E você tem até o fim da oração para fazer uma pergunta. Mas presta atenção na oração. Vamos orar então.
Deus eterno, te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra. Motiva-nos, Senhor, a ler mais a tua palavra. Ajuda-nos nesta semana a ler de novo o livro do Apocalipse, o capítulo 20, observar aquele material da revista, para que tenhamos um entendimento maior sobre o teu propósito que está em curso no decorrer da história. Te louvamos por mais uma vez ser consolados com o fato de que Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, venceu Satanás. E diante de todos os olhos, consumará esta vitória, lançando Satanás e todas as suas hostes. E o mal que ele causou à humanidade, e por consequência à tua criação, com o pecado, serem lançados num juízo final e eterno. E deles todos, destes males todos, o teu povo estará seguro, livre, habitando em novos céus e nova terra, diante de ti. Que dia glorioso esse dia há de ser. Então, ó Deus, te louvamos porque o Senhor nos consola e renova a nossa esperança no retorno do nosso bendito e glorioso Cristo. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao final da nossa escola dominical. Eu vou dar um aviso aqui, repito, à noite. Hoje nós temos a Santa Ceia. Eu mandei um videozinho aí para vocês. Participem desta última ceia, Santa Ceia do ano. Nós também teremos uma mensagem alusiva ao momento do Natal e na semana que vem, se Deus quiser, ao Ano Novo. E o aviso é que nas próximas 2 quintas-feiras nós não teremos o nosso estudo bíblico, visto que é ali a passagem, né? Eu sei que com todas as restrições, nós não deixaremos de celebrar este tempo, né? E de trazer sobre nós a esperança de um novo tempo. Então, não teremos o estudo bíblico nas 2 próximas quintas-feiras, tá bom? Então, hoje à noite às 18, culto presencial e transmitido, e na semana que vem, domingo, de manhã às 9 e às 18, as nossas transmissões e as nossas atividades presenciais. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe.